Sempre se falava que as pessoas que votaram no Lula votavam no Lula porque o Bolsonaro falava coisas grosseiras demais. Isso que você vai assistir são falas do Lula, mas nenhuma delas se compara ao que ele falou hoje. O que ele falou hoje, ele já saiu de um caso de impeachment para exorcismo. Mas nós vamos chegar até lá. Primeiro, o aquecimento. Aqui o Lula, durante o Foro de São Paulo, falando uma das piores coisas que um presidente poderia falar. Vamos lá. No Brasil, nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Beleza? Combater família, combater costume, combater patriotismo. Calma que só vai piorando. A última... É inacreditável que um líder político tenha capacidade de ter falado isso. Vamos lá. Nos acusa de comunistas achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha. E é por isso que eu aprendi ao longo da minha vida respeitar e admirar o companheiro Fidel Castro. Só matou alguns milhares de pessoas em Cuba. Que a América Latina viveu o seu melhor momento em 500 anos, de 2002 a 2010. Foi a vitória na Argentina, no Chile, no Brasil, na Venezuela, no Equador, além da vitória do nosso companheiro Chávez na Venezuela. Ditador que matou mais algumas milhares de pessoas também, acabou com a democracia na Venezuela. Por que nós criamos o Fórum de São Paulo? É que em 1985 eu tinha consciência de que jamais a gente poderia chegar ao poder pela via do voto, pela via democrática. Normal, nada demais, ele admitindo que é contra a democracia. E essa pauta... Calma, agora vem mais uma bomba. Isso é só aquecimento e nada disso que você está ouvindo chega próximo a ser tão ruim ao que ele disse hoje. Essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Vamos para a próxima. Aqui ele agradecendo o coronavírus. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus. Certo. Tudo que você ouviu até agora já seria o bastante para qualquer pessoa minimamente esclarecida, minimamente razoável, se afastar o máximo possível desse cidadão. Muito menos elegê-lo para liderar um país da envergadura do tamanho do Brasil. Ele talvez seria um bom candidato em países fundamentalistas religiosos islâmicos que pregam o extermínio de quem eles odeiam. Mas agora, hoje, aqui, meu amigo, ele passou de todos os limites. Lula, na sua tentativa de defender o assassinato de crianças, basicamente fala que um bebê no ventre da mãe é um monstro. Tá achando que eu tô mentindo? Vou colocar aqui pra você ver. Vamos lá. Então como é que a gente pode achar que esse debate é um debate cru? Ou seja, é um debate maduro que envolve a sociedade. Nós temos que respeitar as mulheres. Sabe? Elas têm o direito de ter um comportamento diferente e não querer. Sabe? Por que uma menina é obrigada a ter um filho de um cara que estuprou ela? Não é obrigada. Em momento nenhum a lei fala isso. Mas tudo bem, eu não vou nem focar na mentira dele, não. Eu vou focar nessa fala agora. Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Então agora o Lula tá falando, se eu entendi direito, e não tem como não ter entendido direito, que foi alto e bom som, que agora a criança inocente no ventre de uma menina, de uma mulher, é um monstro porque o pai é um monstro. Então, para defender o assassinato de crianças no ventre, ele agora tenta convencer a sua base de que a criança inocente no ventre é um monstro. Então, para o Lula, se é um monstro, deve ser assassinada. Então, e se essa percepção do que é um monstro começar a aumentar? O estuprador, não. O estuprador, que é um monstro mesmo, tem que ser protegido. Lula protege os estupradores, não deixa, impede que aprove a lei para aumentar a pena, a castração química, protege a saidinha de estuprador, mas tudo bem. Tudo bem. Agora, uma criança... Isso aqui é sem sombra de dúvidas a frase mais diabólica e perversa que qualquer líder político da história do mundo já pronunciou. Eu acho que nem Hitler tinha coragem de falar isso em público, falar uma coisa tão absurda dessa em público. Ele agia de forma diabólica nos bastidores. Lula não, Lula fala nas câmeras e com orgulho, batendo no peito. Batendo no peito ele fala, é isso mesmo, eu apoio o extermínio de criança, sacrifício. Esse cara, o fato de ter gente que o apoia é o que me preocupa. Não o fato de existir uma pessoa diabólica como ele, mas o fato de ter pessoas que ainda apoiam isso. É de partir o coração, saber que a gente vive num país onde o povo foi tão imbecilizado a tal ponto que ele fala isso. E vai ter gente passando pano. Agorinha vai ter Miriam Leitão passando pano pra isso, assim como... Na verdade, eles já estão. Toda a Rede Globo, Luciano Huck, toda a esgotosfera e a lacrosfera já estão passando pano e defendendo essa atrocidade. Mas é isso.
Como eu gostaria que todo petista, ou que todo retardado que apertou o 13 nas urnas assistisse esse vídeo. Todo imbecil que foi lá e apertou o 13, como eu gostaria que eles assistissem isso, porque não tem que, na minha concepção, não tem como a pessoa ouvir isso do Lula e continuar achando que é normal. Ir lá e apertar o 13. Tinha que tirar o 1 e o 3 das urnas do Brasil.